A paz do Senhor, meus irmãos, telespectadores que estão acompanhando mais um podcast para a honra e glória do Senhor. Estamos utilizando as tecnologias, a internet, a ferramenta, para alcançar mais e mais vidas. Estamos aqui hoje, eu sou o apresentador Lucas André, estamos com a apresentadora Alice, a irmã Alice. Estamos também entrevistando hoje o pastor Heraldo Clementino, vindo da Área 1, que foi escalado hoje pelo nosso pastor presidente para o nosso sexto estudo do simpósio, que tem por título o propósito de vencer batalhas espirituais. E já vamos fazer uma pergunta ao pastor com a nossa irmã Alice. Amém, Pai do Senhor, irmã. Pastor, eu queria perguntar ao senhor, qual é o principal obstáculo para um crente ele cumprir os propósitos de Deus? Disse e prezado irmão e amigo que está aí vendo essa conversa entre nós, Pai do Senhor para todos, né? O principal obstáculo que impede de Deus ser Deus da vida de qualquer crente, eu digo que é a dúvida. Dúvida, ela nasce quando a pessoa não tem certeza óbvia de quem é Deus, por exemplo, e como ele age. No mundo espiritual, por exemplo, há muitas sutilezas, muita profundidade que diz respeito à atuação de Deus. Claro que, às vezes, as coisas ficam patentes, claras, mas há outras manifestações mais difíceis de se definir de onde vem o obstáculo, né? Por exemplo, se você está bem com você mesmo, com você mesma, você já tem 50% de chance de acertar quem de fato está provocando o obstáculo. Você pode então atribuir a Deus ou ao inimigo principal do crente, que é Satanás. Então, há vários obstáculos. Ou vem de Deus, ou vem do diabo, ou vem de nós mesmos. Não é? Você, ao se autocriticar, já falei isso, você percebe, então, por exclusão, se que vem do diabo, porque de Deus nunca, né? Deus é um pai amoroso que sempre quer dar o melhor de si e quer que todos nós tenhamos, da melhor forma possível, as coisas boas que ele tem destinado. Então, comunhão com Deus é uma fase assim que deve cada crente buscar. Essa comunhão, ela se torna cada vez mais intensa, mais forte, à proporção que você conhece mais a Deus pelas Escrituras, né? Então, o principal obstáculo, a dúvida de você definir realmente de onde vem esse obstáculo. Uma vez sabendo o obstáculo, então tem como definir, através da palavra de Deus, o problema de fazer ou não a vontade do Senhor. Não sei se eu dei uma resposta compreensível. O que você acha, Alice? Você viu? Sim. Você entendeu? Sei. Aí está. Amém. O senhor falou bastante hoje sobre oração, sobre ter uma vida de oração e podemos observar que para vencer essas batalhas espirituais, somente com armas espirituais. Existe um autor, eu creio que o senhor conheça, chamado Jonas Borges. Ele falou sobre, no seu livro, sobre as armas espirituais do crente, sendo elas o jejum e a oração. Aí eu quero perguntar ao senhor e pedir para o senhor responder para os nossos telespectadores quais são os requisitos para uma oração eficaz, para uma oração que traz resultados. Puxa, parabéns pela pergunta, viu? Realmente é uma pergunta muito inteligente, interessante, oportuna, porque há muita gente orando a Deus, né?
A Bíblia diz que Deus escuta todas as pessoas, logo, todas as orações Deus escuta. A Bíblia também diz que de toda palavra que o homem proferir, um dia vai dar conta a Deus. Logo, o que você pensa e o que você diz tem um registro lá em cima. Mas o mérito da pergunta é como fazer uma oração funcionar lá no céu e na terra, né? Deus estabelece pré-requisitos para tudo. Tudo que destina para a gente são condicionais. A única coisa que Deus não condiciona para o ser humano é o amor dele. Deus dá o amor dele gratuito para todos e não pede a ninguém que outro pré-requisito para que Deus o ame. Então, mas as demais, a salvação, por exemplo, para que ocorra a salvação, existe um pré-requisito fundamental que é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem crê será salvo. Então, o pré-requisito é crer. Na oração tem vários pré-requisitos. A oração que funciona. Por exemplo, se você não perdoar alguém que te ofendeu, a oração que você fizer, você não vai ser ouvido por Deus. Uma pessoa que ora a Deus e que quer ser ouvido por Deus e ter suas respostas, ela deve atender pré-requisito, por exemplo, de não viver pecando, né? A Bíblia diz que o verdadeiro filho de Deus não vive pecando. Se pecar é por eventualidade, por um incidente. Mas a natureza dele já não é mais de pecar, de querer pecar. Então, se um crente que quer que sua oração funcione no céu e na terra, ele tem que atender, perdoar, não viver pecando, né? Não ficar acostumado a pecar, viver uma vida de santidade, de pureza. O pedido sem ter a conotação de ser um pedido egoísta, soberbo. Tiago diz que a gente não sabe pedir. Pedimos mal. Pedimos com propósitos que Deus não compartilha, não aprova. Então, se eu faço um pedido a Deus, eu quero comprar um carro, Deus, e me dê chance, me dê recursos para comprar um carro. Mas só que no meu coração, eu quero aquele carro para ficar envaidecido, para ficar soberbo, para usar para o mal. Então, esse pedido Deus nunca vai me atender, né? O pessoal está passando uma troça aqui. Daí que os pedidos que a gente faz a Deus são pedidos que, antes de nós atendermos, temos que saber, é da vontade de Deus? Então, a oração que funciona aqui na Terra tem que primeiro passar por este crivo, por esta análise de Deus. Nem tudo que a gente pede, mesmo sabendo pedir, a gente recebe. Vai depender da motivação. É muito importante a gente saber por que estamos pedindo a Deus. Então, a oração que funciona é uma oração que está centrada, quero dizer, em Cristo. Jesus disse que sem Ele a gente nada podia fazer e também não podemos ser sem nada, não podemos fazer ou ser alguma coisa sem Ele estar dentro da gente. Então tem vários pré-requisitos que Deus estabelece para que a minha oração seja aceita e respondida conforme os propósitos de Deus, né? Então, é muito comum as pessoas, eu vou orar para Deus, dar um sopro em fulano, soprar fulano, é muito corriqueiro isso aí, né? Mas veja que propósito, que motivação, né? A gente não sabe exatamente
que Deus tem com a outra pessoa, se o meu pedido está sendo um pedido feito com base no amor de Deus, ou simplesmente quero me vingar de fulano. Tem várias nuances, vários detalhes que as pessoas dizem e pensam dizer coisas assim e oram, na verdade, não funciona assim. Não sei se eu fui bem claro com isso aí, mas é o que está passando pela cabeça. Tudo quanto pedir, se estiver dentro da vontade dele, será feito. A Alice vai fazer outra pergunta ao pastor Alice. O senhor poderia citar um dos principais pré-requisitos de Deus em relação à oração? Eu sei que o senhor deu uma breve explicação, mas para aquelas pessoas que não entenderam claramente por quê, né? Mas aí o senhor tem como, assim, citar de poucas palavras melhor, assim, tipo, olha, o pré-requisito de Deus em relação à oração é isso, isso e isso. Primeiro pré-requisito. Aquele que se aproxima de Deus, crê que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Primeiro, crê. Quem crê, verá a glória de Deus. Segundo, não ter nenhum empecilho moral, espiritual, ético, que o impeça de estar em comunhão com Deus. Quando eu falo de moral, refiro-me aos preceitos que dizem respeito ao próprio caráter de Deus dentro da gente. Quando eu falo de ética, eu estou falando de conduta. Né? Não é todo tipo de pessoas que têm uma conduta de acordo com a vontade de Deus. E aí, vamos supor, um pecador que gosta de pecar e não teme a Deus, mas no momento assim, de sensatez, ele bate no peito e diz: puxa vida, faz tempo que eu peco contra Deus. O ladrão na cruz, por exemplo, né? No último momento, um ladrão estava zombando de Deus, de Jesus no Calvário, e o outro estava reconhecendo que estava errado. Então, aqueles dois homens decidiram viver uma vida assim de contrária à vontade de Deus. No último momento, um soube aproveitar e o outro continuou sarcástico, zombando de Jesus. Então, aquele ladrão fez uma viagem para o céu ontem e viu que tinha pecado barbaramente contra Jesus. Então, ele, no momento assim, de lucidez, de sensatez, se arrepende e aceita e pede para Jesus se lembrar dele quando Jesus entrasse no reino. Jesus assim atendeu. Então, veja, essa pessoa acostumada a pecar, no momento de lucidez, se arrepende. Deus atende essa pessoa. Não é? Então, o que a gente deduz disso? Que se uma pessoa vive uma vida de pecado, sempre de pecado, mas ele é católico, ele é evangélico, ele é espírita, ele é isso. Para Deus não interessa a religiosidade dele, interessa a decisão que a pessoa toma. Eu quero me arrepender, eu quero me voltar. Quantas pessoas já num quarto secreto já se voltou para Deus, sozinho, e depois sente a necessidade de se congregar. Né? Então, o arrependimento sincero, honesto, se constitui uma via aberta para Deus se encontrar com ele. Então, um dos obstáculos, uma via de você ter acesso direto a Deus é crer. Então, o inverso é a incredulidade se constitui um obstáculo a que a pessoa não se aproxime de Deus. Perdão, a capacidade de perdoar, orar com mágoa no coração, orar com raiva, orar ferindo outra pessoa, orar até por momentos religiosos, por discriminação racial, e coisas assim desse tipo. Esse tipo de oração
não agrada a Deus. Deus não escuta quando a pessoa discrimina entre negro e branco, entre nordestino e sulista, contra o egoísmo, a soberba e as vaidades pessoais. Tudo isso, ao meu ver, se constitui obstáculo, né, para que a pessoa viva uma vida e ore a Deus e Deus responda. Espectador que está em casa, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Queremos pedir ao pastor e desde já agradecer ao Senhor. De duas gerações, né? Nós jovens e adolescentes, principalmente, estão ouvindo aí com a sua geração e podemos ver que é possível ser fiel a Deus. É possível ter um propósito inicial e conseguir chegar nele até o final. E eu quero pedir ao Senhor para já deixar uma palavra aos telespectadores de casa e falar, dizer como é que é possível, né, alcançar esse mérito de chegar até o final de uma vida sendo fiel a Deus, sendo fiel ao propósito. Só uma palavra que define tudo isso, seu palavreado aí, é graça. Graça. É pela graça, tudo é pela graça. A rigor, nenhum de nós poderíamos entrar num templo e glorificar a Deus se não fosse a graça dele. Ponto de vista legal, quero dizer, do Antigo Testamento, de cumprir a lei de Deus, nenhum de nós cumpre. Mas, então, por que você diz que é salvo, pastor? Por que essa geração diz também que é salva? Tudo isso é pela graça, é Deus estendendo a sua mão, disposto a perdoar, reconciliar, restaurar. Todos os dias a gente peca contra Deus. Então, todos os dias Deus tem prazer em perdoar. Todos os dias Deus tem prazer em exercer a sua paternidade. Todos os dias Deus está disposto a abraçar, a restaurar, a abençoar. Tudo isso é produto da graça. Graça é Deus dando a gente o que a gente não merece. É Ele estendendo sua paternidade assim, intensiva e extensivamente a todas as pessoas. Católico, espírita, xangoleiro, serial killer, drogado. Todo tipo de pessoa, Deus estende a graça. E eu vou dizer uma coisa muito importante. Tem muita gente aí fora, Alice e Lucas, que agora mesmo estão brincando no carnaval. Outros estão fumando maconha. Outros estão frequentando motéis, assaltando, roubando. Outros estão fazendo coisas boas também, mas estão pecando. A graça de Deus os tem protegido de desastre, de assalto, de doenças fatais. A graça de Deus, Deus tem preservado, Deus tem protegido muitas pessoas, porque Deus sabe, pela onisciência dele, que um dia essas pessoas vão crer e aceitar a graça de Deus em Cristo Jesus. Está escrito, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade. Jesus é a graça personalizada de Deus. Muitas pessoas ainda entrarão nos templos que hoje estão aí fazendo coisas erradas. Capítulo 17 de João, Jesus disse, Pai, eu oro por todos que um dia hão de crer em Ti por meio da palavra deles. 17 e 20, se eu não estou equivocado, de João. Jesus também falou, Pai, eu tenho guardado o que Tu me deste. Veja que ele diz, eu tenho protegido, eu tenho guardado os que Tu me deste. Logo em seguida, ele faz essa declaração que citei instantes atrás. Eu te dou graças também porque muitos vão acreditar em Ti
por causa das palavras deles, testemunho dele. E então tem muita gente que está aí no mundo que ainda vão ser salvos dentro da onisciência de Deus. Deus sabe, isso não é predestinação. É que Deus sabe que a pessoa um dia vai se arrepender, vai escolher Jesus como Salvador. Então isso é graça. Graça presente, graça passada e graça futura. Queremos agradecer ao pastor. Para nós é uma honra, né? Estar aprendendo com o Senhor, seus ensinamentos, a sua experiência com Deus. E, além de nos edificar, também edificou os telespectadores. Queremos agradecer a vocês que estão acompanhando esse podcast e dizer que hoje à noite tem mais, aqui na congregação Mangabeira, área 5. Queremos agradecer a você e pedimos novamente, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast, alcance pessoas, seja um instrumento de Deus e que Deus seja com você. Em nome de Jesus. Amém.